Oi, meu nome é Mário Godoy e no vídeo de hoje a gente vai fazer um nivelamento, vai dar uma revisão rápida sobre os principais recursos do PowerPoint. A gente vai trabalhar com o PowerPoint 2016. Se você tiver uma outra versão, pode ser que o botão fique em outro lugar, mas não é muita mudança. A mudança não é muito grande, muito radical. E o uso da ferramenta vai ser sempre similar, muito próximo, muito parecido. Eu peço a sua paciência, a sua compreensão que esse curso ele tem um foco, né? Ele pretende ser um curso intermediário. Então, esse conteúdo de nivelamento é importante para que ninguém fique de fora, né? A pessoa que tem mais dificuldade, que usa menos PowerPoint, vai prestar mais atenção, né, nesse vídeo, e a pessoa que já conhece, que já domina, que já trabalha, talvez possa passar esse vídeo até na velocidade 2, só para ver se capta algum conteúdo novo, que pode ser bem possível. Ok? Então eu peço sua compreensão. Vamos para o PowerPoint, vamos para o nosso slide. Como eu disse, o PowerPoint a gente vai ver a versão 2016. Quando a gente abre o PowerPoint, a gente pode criar uma apresentação em branco ou abrir, obviamente, uma apresentação, um arquivo já existente, buscar outro arquivo no meu HD, no meu disco, ou criar, ao invés de criar uma apresentação em branco, criar uma nova apresentação, mas com um design já pré-definido. Né? Nada impede de eu escolher um design e depois mudar para outro, ou criar um design em branco e depois mudar para outro. Vamos ver como isso funciona. Então vamos criar um design em branco aqui. Do lado esquerdo aqui, a gente tem uma miniatura de todos os slides criados. Eu abri o PowerPoint agora, eu só tenho um slide em branco aqui. Do lado direito é a área de trabalho, é a área onde eu vou trabalhar com o meu slide. Eu posso colocar texto, título, caixa de texto, figura, foto, o que eu quiser. Né? A gente vai ver que pode colocar áudio, vídeo, muitas coisas aqui. E a gente pode criar vários slides, né? A gente já sabe disso. Aqui em cima a gente tem nossas ferramentas, tá? Observa que cada uma dessas guias suspensas aqui de cima vai te dar um conjunto de ferramentas diferenciado. Por padrão, a primeira opção aqui é a guia inicial. Mas eu posso, se eu vir em inserir, muda as opções, em design muda, transição muda, e assim vai. Animação, animações, apresentação de slides, revisão e exibir. E tem alguns recursos que quando eu aperto nesses recursos, aparece uma guia nova. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Então, aqui eu posso criar um novo slide aqui de várias formas. Eu posso criar um novo slide aqui simplesmente dando um clique com o botão direito do mouse e duplicar esse slide. Se quando eu duplico um slide igual, é claro, né? Então esse slide é igual a esse. Se ele tivesse várias informações, ele seria duplicado. Essa é uma opção. Se eu quiser apagar, eu clico em cima e deleto, ou também com o botão direito, excluir slide. Tem sempre várias formas de se fazer a mesma coisa. Uma das coisas que eu posso fazer aqui também é, ao adicionar um novo slide, eu clicar aqui nessa seta e adicionar um slide com layout diferente. Né? Pode ser com o título em cima e o conteúdo embaixo, um título maior em cima, um conteúdo menor embaixo, com duas colunas. Vou pegar um desses com duas colunas aqui. Aí eu criei um novo slide com um título e duas colunas. Observa que nessa guia do menu iniciar, a gente tem vários recursos, né? Então eu posso alterar um layout que eu já criei, né? Eu escolhi esse layout, eu quero mudar, eu quero vir para esse aqui diferente, ok? Muda na hora. Eu posso, enfim, escolher o layout que eu quiser, eu posso inserir caixas de texto novas, né? Vamos ver daqui a pouquinho. Mas vamos vir aqui, vamos usar os outros recursos, né? Vamos curso de PowerPoint. É só você clicar em cima da caixa de texto e escrever o texto que você quiser. Uma vez que você escreveu, se você clicar, você pode alterar palavra por palavra ou alterar a frase inteira. Se você clicar na borda aqui da caixa de texto, toda alteração que você fizer vai ser aplicada a todo o texto. Então aqui tem recursos muito comuns, né, bem similares ao Word, ao Excel, que você pode alterar. Né? Vou colocar aqui um Arial Black, que fica bem destacado. Então aqui eu posso aumentar a minha caixa de texto, né? Só pôr o mouse nesses pontos e aumentar ou diminuir minha caixa de texto. Eu posso alinhar à esquerda, à direita. Observa que aqui
nesse menu, ele é todo subdividido em categorias, né? Então aqui tem área de transferência, slides, tudo sobre os slides. Fonte, tudo sobre alteração de fonte, né? Eu quero deixar em negrito, quero deixar em itálico, sublinhado. Tem um sombreado aqui que é bem interessante também, que dá um efeito legal. Deixa eu tirar esse aqui, esse aqui. Eu quero deixar ele taxado, né? Isso aqui é bem útil quando eu estou destacando uma alteração no texto, por exemplo, uma normativa mudou, a normativa antiga eu deixo taxada, a nova eu deixo escrita, né? Muito comum a gente ver isso em leis, né? Todos esses recursos aqui a gente já tem no Word, por exemplo, né? Eu quero alterar a forma da escrita, né? Eu quero deixar tudo em caixa alta. Eu seleciono e deixo em caixa alta. Quero deixar tudo em caixa baixa. Tudo em caixa baixa. Eu quero deixar a primeira letra de cada palavra em caixa alta. Então a gente pode fazer isso aqui também. Eu vou passar um pouco rápido sobre esses tópicos, porque eu não quero cansar vocês. E é um curso que era para ser intermediário, né? Então, só para não tirar do treinamento aqueles que têm mais dificuldade, né? Que não trabalham muito com PowerPoint. Então, aqui eu posso selecionar alguma coisa, eu posso deixar só uma palavra, por exemplo, em caixa alta, se eu quiser. Eu seleciono apenas a palavra, não a caixa de texto, e ela vai ficar em caixa alta. E assim vai, né? Eu posso aumentar toda a fonte da minha caixa de texto ou aqui, como a gente faz nas outras ferramentas do Office, por uma bem grande aqui, ou eu posso aumentar aqui, ponto a ponto, né? Eu quero aumentar aqui, eu vou clicando, vai aumentando, eu vou diminuindo, vai diminuindo. Ok? Outras ferramentas que a gente já conhece, do Office, do Word, né? Do Excel, centralizar, alinhar à direita, alinhar à esquerda. Posso ter os tópicos, né? Tópicos em pontos, seja figura ou pontos, tópicos em números, se eu quiser. Tem aqui algarismos romanos, letras, números, como eu quiser. O espaçamento é bem interessante também, né? Então, vamos supor que eu estou querendo criar um texto aqui aleatório, tá? Só para a gente ver a história do espaçamento. Deixa eu botar aqui justificado. Eu vou selecionar tudo, deixar tudo justificado. E aí eu quero eu vou simular um texto aqui. Vou deixar tudo aqui com fonte 16, 18. Então, observa aqui, ó, que a gente tem dois parágrafos, tá? Simulados. Dois parágrafos. Vou aumentar aqui a caixa de texto. O que eu posso fazer aqui? Então, eu posso definir um espaçamento de 1,5, se eu quiser. Vou jogar esse cara mais para cima, puxar esse aqui também. Eu posso definir um espaçamento de 1,5 para tudo, né? Poderia ser só para um parágrafo também. Um espaçamento de 1,5. Eu vou deixar tudo aqui com espaçamento de 1, normal, um ponto. Eu posso vir aqui e definir um espaçamento entre os parágrafos. Aqui eu vou pôr 12. Espaçamento entre os parágrafos, antes do parágrafo 12, eu poderia pôr depois também. Então, ó, observa, ficou tudo com espaçamento de 1, só que entre os parágrafos 1,5. A gente pode fazer absolutamente a mesma coisa no Word. Tá? Além desses recursos de manipulação de parágrafo, de texto, que são bem similares ao Word, eu tenho aqui as de desenho, que são bem úteis para o PowerPoint, que é uma ferramenta muito visual. Né? Aqui eu posso inserir qualquer uma dessas figuras, colorir, alterar a borda, alterar formato, vários recursos. Vamos pegar esse raio aqui e jogar aqui no canto. Então eu posso tanto aumentar ou diminuir, clicando nos pontos. Eu posso alterar o contorno. Vou pôr aqui um contorno laranja e um preenchimento verde. Aqui, laranja com verde. Eu quero aumentar o contorno. Então eu clico aqui nessa seta, venho aqui em espessura e vou deixar ela mais grossa. Verde com amarelo. Vou tirar o verde e vou pôr um vermelho para ficar com mais destaque. Aqui meu contorno. Eu quero alterar o pontilhado. Então eu clico aqui, venho em traços. Aí eu altero o pontilhado para tracejar. Tá aí, ficou feio, mas tá aí. Me arrependi, vou dar um Ctrl Z aqui, vou vir aqui no botão voltar. Ficou feio mesmo, né? Então tá. Eu quero
criar um efeito diferente aqui, eu vou criar um 3D. Ó, ficou até interessante, né? Fica um 3D de um raio aqui. Ok? Então, tudo isso são recursos que a gente tem que ir clicando e alterando. Tem muitas opções, rotação, 3D. Isso aqui a gente também tem no Word, por exemplo, tá? Tem uma coisa bem bacana aqui, que é vou colocar esse título do PowerPoint, eu vou colocar uma sombra nele aqui. Eu posso colocar tanto uma sombra fixa, né, como se fosse um destaque, né, um preenchimento do fundo da caixa de texto. Vamos pegar aqui um azul claro, beleza? Ó, tem duas coisas que a gente pode fazer aqui. Ó. Observa que o raio está acima, né? É como se fosse uma pilha, né? O raio está em cima da caixa de texto. Tem duas formas que a gente pode fazer aqui. Uma mais grosseira, que é eu pegar a caixa de texto, recortar ela. Posso usar o Ctrl X, por exemplo, para eu recortar essa caixa de texto e colar de novo. Aí ela vem por cima. Mas isso é um recurso muito grosseiro, né? Mas eu posso clicar com ela com o botão direito e alterar a ordem da caixa de texto na pilha de figuras. Imagina que cada objeto que você coloca no PowerPoint é uma pilha que vai ficando um em cima do outro, um em cima do outro. O último, ele fica mais acima da pilha. Mas você pode alterar essa ordem aqui, ó. Trazer para frente, trazer para trás, avançar ou recuar. Então vamos supor aqui, ó, ele já tapa na frente, né? Então eu cliquei aqui na borda da caixa de texto e vou enviar ele para trás. Quando eu envio para trás, eu envio ele para a última posição. Eu poderia recuar uma posição só. Né? Então eu vou fazer isso agora. Ó, o raio ficou na frente. Eu quero recuar o raio agora. Então eu vou pegar e vou enviar ele para trás. Pronto, foi para trás. Então a gente pode ficar brincando com isso. Eu vou clicar no raio e jogar ele para frente. Isso aqui muita gente se complica com isso porque não compreende que é como se estivesse olhando o slide de cima e tudo que você coloca, o objeto que você coloca por último fica mais em cima. Ok? Eu posso rotacionar esse raio, né? Só clicando aqui, rotacionando. Se eu segurar a, a tecla Shift do teclado, eu rotaciono ele mais pausadamente, né? É como se ele fosse uma rotação mais ordenada, né? Ele vai quebrando, tá vendo? Se eu não seguro o Shift, ele vai mais linear, né? Então, às vezes, você quer deixar ele com 90 graus, você, se você segurar o Shift, você tem uma posição mais pontual dele, né? Ele vai degrau por degrau, né? Ele vai quebrando mais ou menos em ângulos bem definidos. Ah, e aqui a gente tem vários recursos de desenho, né? Vamos pensar aqui, eu vou dar um clique aqui e eu vou colocar outra ferramenta de preenchimento. Lembra que o PowerPoint é um recurso muito visual, então é bem interessante a gente trabalhar com os recursos visuais dele, né? Eu vou colocar aqui um efeito gradiente, um efeito que vai ter esse efeito gradiente aqui. Então observa que no centro ficou mais escuro, nas bordas ficou mais claro, né? Poderia usar outros recursos também, textura, né? Eu posso colocar uma textura qualquer aqui, PowerPoint. Tá? Claro que dependendo do que você está fazendo, está usando para o trabalho, se é uma coisa mais séria, você não vai fazer isso. Mas, às vezes, você está fazendo uma apresentação que você quer chamar atenção, quer fazer uma coisa mais atrativa, mais animada, você pode colocar isso daí também. Tem vários recursos, né? Vou colocar um mármore aqui. E você pode dar uma customizada também, tá? Ó, mais gradientes, tá? Então aqui você pode, por exemplo, fazer um preenchimento sólido, que é o que está lá, né? O vermelhão. Mas você pode fazer... você pode dar uma certa transparência. Olha que bacana, eu vou pôr uma transparência aqui, ó. Ó, o raio, como é que ficou? Ficou tipo uma marca d'água, né? Tá ficando transparente aqui no canto. Deixa eu diminuir aqui, para vocês verem melhor. Ó. O raio, que era vermelho fixo, né? Ficou 100% transparente. Eu posso alterar aqui e alterar aqui na caixa de texto também. Então tem várias formas. Ó, deixei só as bordas, tá vendo? Então tem muita coisa. Eu vou botar aqui em 70%. 70% de transparência. Ó, dependendo do que eu quiser fazer, colocar uma logomarca, uma marca d'água, fica bacana, né? Posso deixar uma linha sólida, tirar a linha, botar a linha gradiente também.
Beleza? E tem outras coisas, né? Eu posso preencher a imagem ou poderia ser a caixa de texto. O mesmo efeito que eu aplico aqui, eu aplico a caixa de texto. Poderia preencher com uma figura, tá vendo aqui, ó? Poderia preencher com um gradiente. Quando a gente faz isso com gradiente, deixa eu aumentar para a gente ver melhor o efeito, né? Quando a gente faz isso com gradiente, a gente pode escolher as cores, né? Então eu vou querer chamar a atenção aqui. Vou baixar aqui a barra de rolagem. Eu vou querer botar aqui a primeira cor, uma cor laranja, olha lá. E a segunda cor eu vou pôr uma cor vermelha. Pronto, está aí. E aí eu vou mexendo aqui o gradiente até chegar no contexto que eu quero. Essa do meio eu vou querer pôr sei lá, verde. Aí eu vou fazendo a salada de fruta que eu quiser. Vou pegar aqui um branco aqui no meio. Aí. Aí está o nosso gradiente. Ah, eu quero apagar esse branco aqui que ficou estranho. Eu venho aqui, clico nele e no X, apago o branco. Quero apagar o verde também, vou ficar só vermelho e amarelo. Venho aqui e excluo ele, fica vermelho e amarelo. E aí dá para fazer muita coisa, né? Dá para combinar esses recursos aí. Aí a gente tem que sair brincando, literalmente, né, com essas figuras para ver a quantidade de recursos que a gente pode fazer. Ok? Então, eu vou encerrar aqui. A gente tem outros recursos também. Eu posso pôr uma sombra 3D, posso pôr muitas rotações 3D, muitas coisas aqui que eu posso fazer. Então, esses recursos são muito variados, né? Então, aqui a gente tem outras opções também, ó, como transparência, definir sombra, reflexo, brilho, bordas, rotação 3D, tamanho da figura. Então, tem muitos recursos aqui. Aqui, o bacana é você fazer um teste, colocar uma figura lá e ficar brincando com ela. Lembrando que a mesma coisa que eu aplico aqui a esse raio, eu posso aplicar uma caixa de texto. Tem outros recursos também, né, que são muito conhecidos até do bloco de notas, né? Eu uso muito essa questão de substituir, né? Mandar localizar, localizar e substituir. Vamos pegar um texto aqui, vamos pegar isso aqui e vamos imaginar aqui que eu coloquei a palavra online várias vezes durante o meu texto, pode estar em um slide ou em vários slides, tá? Vou pegar isso aqui, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, vou copiar várias vezes. Então eu tenho a palavra online distribuída no decorrer do meu slide várias vezes, tá? E por um acaso eu achei melhor substituir. Eu quero pegar e falei, não quero escrever online assim. Quero substituir. Então eu vou substituir o quê? Eu vou substituir a palavra online por online, por exemplo, tá? Só para exemplificar. Se tiver muita variação, eu posso diferenciar as maiúsculas de minúsculas. Se eu marcar aqui, ele vai considerar tudo minúsculo. Se eu não marcar, ele vai considerar tanto maiúsculo como minúsculo, tá? Se eu marcar aqui somente palavras inteiras, ele não vai considerar parte de palavras, né? Então, se essa palavra for uma palavra que tiver, sei lá, outra extensão, como por exemplo, para-choque, se tiver a palavra só para, ele não vai considerar, entendeu? Então, ele considera a palavra inteira ou parte de palavras, né? Então, vamos mandar localizar aqui. Ele vai pegar e eu posso substituir. Estou substituindo. Eu posso substituir uma por uma. Aí vai indo para o slide 2 agora, tá vendo? Eu substituo uma por uma, ou eu posso substituir todas. Isso é muito, muito comum quando a gente tem sei lá, um erro de português, uma expressão que a gente fez de um jeito e quer fazer de outro. Ok? Então isso aqui é um recurso que tem lá no bloco de notas, no Word, no Excel, mas é bem interessante. E aí a gente acaba essa revisão básica do menu inicial, ok? Da página inicial. Depois a gente vai usar isso aqui nas outras aulas, mas eu não vou ficar novamente explicando cada um desses recursos para não cansar vocês aí, tá? Então, em breve a gente faz uma nova revisão sobre o novo menu inserido.